Fala, galera! Estamos de volta para tratar da segunda parte da aula sobre Estatuto da Pessoa Idosa para o concurso do TSE Unificado para o cargo de agente da Polícia Judicial. Então, nós já tivemos aí a nossa primeira aula, a primeira parte do Estatuto. É uma aula um pouco densa, o Estatuto é grande, mas nós vamos passar mesmo assim por esta lei que está no seu edital, que é tão importante para você. E agora temos uma novidade do canal, que além da página do Instagram, que está aí na descrição do vídeo, para você seguir aí e dar o apoio para a nossa página, agora você pode ser membro do canal. Nós temos planos de R$ 1,99, R$ 2,99 e R$ 4,99. No plano de R$ 4,99, além de todas as vantagens do plano de R$ 1,99 e R$ 2,99, você tem acesso a conteúdo exclusivo, postagens exclusivas, vídeos exclusivos e você tem acesso antecipado a diversos vídeos aqui do canal. Tem alguns vídeos que eu gravo que levam mais ou menos uma semana para sair e você vai ter acesso antecipado a todos esses vídeos, além de conteúdo personalizado não, mas exclusivo. Também, no início, eu posso fazer um conteúdo personalizado para que os membros possam opinar e saber o que eles querem ver aqui no canal, beleza? Então, seja membro do canal, contribua, acelere sua aprovação e ajude o canal a crescer. Dito isso, vamos à nossa lei. Nós já tratamos até o artigo 51 da lei, essa lei tem cento e poucos artigos. Vamos para o capítulo 3, da fiscalização das entidades de atendimento. Vamos manter o mesmo estilo de aula. Vou ler, comentar e assim nós vamos seguindo. Isso, vou relembrar mais uma vez, não impede que você leia a lei. Você tem que ler por você mesmo a letra da lei até a data da prova aí do TSE Unificado. Artigo 52. As entidades governamentais e não governamentais de atendimento à pessoa idosa serão fiscalizadas pelos conselhos da pessoa idosa, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. O artigo 7º da lei passa a vigorar... não, isso aqui eu não preciso ler, porque é só uma alteração de outra lei, isso aqui não vai cair para você. Artigo 54. Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento. Artigo 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido processo legal. 1. As entidades governamentais. Advertência, afastamento provisório de seus dirigentes, afastamento definitivo de seus dirigentes, fechamento de unidade ou interdição de programa. As entidades não governamentais. Advertência, multa, suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas, interdição de unidade ou suspensão de programa, proibição de atendimento à pessoa idosa a bem do interesse público. Da fiscalização das entidades de atendimento, parágrafo 1º, havendo danos às pessoas idosas, abrigadas ou qualquer tipo de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição das unidades de suspensão do programa. A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação ou desvio de finalidade dos recursos. Parágrafo 3º. Na ocorrência da infração por entidade de atendimento que coloque em risco os direitos assegurados nessa lei, será o fato comunicado ao Ministério Público para as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento a pessoas idosas a bem do interesse público, sem prejuízo das providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. Parágrafo 4º. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a pessoa idosa, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes da entidade. Capítulo 4 das infrações administrativas. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do artigo 50 desta lei. Claro, é o seguinte, isso aqui é importante. Aqui no capítulo 4, lendo os artigos, vai parecer que são crimes, mas leiam bem. Aqui, está falando de infrações administrativas. Aqui não se trata de crimes, certo? Vamos seguir. Vou repetir aqui o artigo 56. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do artigo 50 desta lei. O artigo 50 foi tratado na aula passada. Então, se você não lembra, vai lá, adianta o vídeo que você vai achar. No finalzinho do vídeo. Pena. Multa de R$ 500 a R$ 3.000 se o fato não for caracterizado como crime,
podendo haver a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, as pessoas idosas abrigadas serão transferidas para outra instituição, às expensas do estabelecimento interditado, enquanto durar a interdição. Artigo 57. Deixar o profissional de saúde ou responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crime contra pessoa idosa de que tiver conhecimento. Pena: multa de R$ 500 a R$ 3.000, aplicada em dobro no caso de reincidência. Artigo 58. Deixar de cumprir as determinações desta lei sobre a prioridade no atendimento da pessoa idosa. Pena: multa de R$ 500 a R$ 1.000 e multa civil a ser estipulada pelo juiz conforme o dano sofrido pela pessoa idosa. Ou seja, se o estabelecimento se negar a prioridade à pessoa idosa, em tese ele está descumprindo a lei, praticando uma infração administrativa. Lembrando, é infração administrativa, não é criminal. Capítulo 5 da apuração administrativa de infração. Norma de proteção à pessoa idosa. Não só olhando aqui, deu uma cortadinha aqui, mas é muito importante para a gente. Norma de proteção à pessoa idosa. Artigo 59. Os valores monetários expressos no capítulo 4 serão atualizados anualmente, na forma da lei. Artigo 60. O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infrações às normas de proteção à pessoa idosa terá início com a requisição do Ministério Público ou auto de infração elaborado por servidor efetivo e assinado, se possível, por 2 testemunhas. Parágrafo 1º. No procedimento iniciado com auto de infração poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Parágrafo 2º. Sempre que possível a verificação da infração, seguir-se-á a lavratura do auto, ou este será lavrado dentro de 24 horas por motivo justificado. Artigo 61. O autuado terá o prazo de 10 dias para a apresentação da defesa, contado da data da intimação que será feita. 1. Pelo autuante, no instrumento de autuação quando for lavrada na presença do infrator. 2. Por via postal, com aviso de recebimento. Artigo 62. Havendo risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para fiscalização. Artigo 63. Nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa abrigada, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para fiscalização. Capítulo 6 da apuração judicial de irregularidades em entidade de atendimento. Artigo 64. Aplicam-se subsidiariamente ao procedimento administrativo de que trata este capítulo as disposições da Lei 6.437 e 9784, de 29 de janeiro de 1999. Lei 9784, se eu não me engano, deixa eu dar uma pesquisadinha aqui, mas eu acho que é a lei do processo administrativo, vamos ver aqui. É uma lei importante essa daqui, Lei 9784. É a lei do processo administrativo, então aplica-se subsidiariamente. Eu creio que esta lei deve estar no edital de vocês, ali na parte de direito administrativo, ou até mesmo aqui na parte de segurança judiciária. Tem que ver aí mais para frente. Mas eu creio que essa lei está no edital de vocês aí. Mas, se não tiver, não precisa estudar, certo? Isso daqui não vai cair para vocês, então. Artigo 65. O procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental de atendimento à pessoa idosa terá início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária ou do Ministério Público decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que julgar adequadas, para evitar lesão aos direitos da pessoa idosa, mediante decisão fundamentada. Então, artigo 66, olha, se tiver motivo grave, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, ela não pode fazer sobre o Ministério Público, se está na lei, tem que seguir, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que julgar adequadas. Beleza? Artigo 67. O dirigente da entidade será citado no prazo de 10 dias para oferecer resposta escrita, podendo juntar os documentos e indicar as provas a produzir. Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do artigo 69 ou, se necessário, designará audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre a necessidade de produção de outras provas.
Parágrafo 1º. Salvo manifestação em audiência, as partes do Ministério Público terão 5 dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, fixando-lhe prazo de 24 horas para proceder à substituição. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, do processo será extinto, sem julgamento de mérito. A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento. Do acesso à justiça. Disposições gerais. Aplica-se subsidiariamente às disposições deste capítulo o procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não contraria os prazos previstos nesta lei. Então, galera, aqui, subsidiariamente aplica-se o Código de Processo Civil, isso não significa que você tem que estudar o Código de Processo Civil. Isso daqui eles não vão cobrar na sua prova. Se cobrar, é essa letra aqui falando que aplica o Código Civil e para você está tudo ok. Artigo 70. O poder público poderá criar varas especializadas exclusivas da pessoa idosa. Artigo 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. Então, que nós já vimos na aula passada que tinha as datas aí, né? Tem as datas aí que são importantes. 60 anos, idades, aliás, datas não idades. 60 anos, 65 anos e 80 anos. Mais um aqui de 60, né? Parágrafo 1º. O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível no auto do processo. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor dos cônjuges superstite. Parágrafo difícil, né? Cônjuge superstite. Companheiro ou companheira com união estável maior de 60 anos. A prioridade se estende aos processos e procedimentos da administração pública, empresas prestadoras de serviço público e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação ao serviço do assistente judiciário. Para o atendimento prioritário será garantido à pessoa idosa o fácil acesso aos assentos e caixas, identificados com a destinação a pessoas idosas em local visível e caracteres legíveis. Dentre os processos de pessoas idosas, dá-se-á prioridade especial aos maiores de 80 anos. Então, mais uma vez, 80 anos. Então, 80 anos tem prioridade sobre as pessoas de 60 em diversos aspectos. Do Ministério Público. As funções do Ministério Público previstas nesta lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Compete ao Ministério Público, que são as competências: instaurar o inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos e coletivos individuais indisponíveis e individuais homogêneos da pessoa idosa. Promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial da designação de curador especial em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiarem todos os efeitos em que se discutam os direitos das pessoas idosas em condições de risco. Atuar como substituto processual da pessoa idosa em situação de risco, conforme expôs no artigo 43 desta lei. Promover a revogação de instrumento procuratório de pessoa idosa nas hipóteses previstas no artigo 43 desta lei, quando necessário ou o interesse público justificar. Instaurar procedimento administrativo e para instruí-lo. Expedir notificações, colher depoimentos, esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. Enquanto eu era policial militar, uma vez eu fiz uma condução coercitiva, mas era de uma testemunha e era de uma testemunha de um homicídio. O cara não estava querendo comparecer à audiência lá. O oficial de justiça foi no batalhão, nós fomos lá acompanhar e ele foi para a audiência, né? Ele foi relutante no início, mas foi. Só um adendozinho para contextualizar para vocês. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. Requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. Instaurar sindicância, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial para a apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à pessoa idosa. Então, isso aqui, 6 é importante. Instaurar sindicância, ele pode instaurar. Requisitar diligências investigatórias e requisitar a instauração de inquérito policial.
Então, vocês vão ver em direito penal, processual penal, que o Ministério Público pode fazer essa requisição. O delegado, ele pode fazer ou não fazer, né, as, essas diligências, porque são independentes ali, as instituições. Mas lembre-se disso, é requisitar, não ordenar. É requisitar diligências e a instauração de inquérito policial. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados à pessoa idosa, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. E inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento aos programas de que trata essa lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. Requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e de assistência social públicos para o desempenho de suas atribuições e referendar transações envolvendo os interesses e direitos das pessoas idosas previstas nesta lei. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses segundo dispuser a lei. As atribuições constantes deste artigo não excluem as outras, desde que compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público. O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda a entidade de atendimento à pessoa idosa. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei. Hipóteses em que, vistas dos autos depois das partes... vamos voltar. Hipóteses em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas usando os recursos cabíveis. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. A falta de intervenção do Ministério Público acarretará a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Então, o Ministério Público tem participado de qualquer forma. Capítulo 3. Da proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Rege-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à pessoa idosa, referente à omissão ou ao oferecimento satisfatório de acesso às ações de serviço de saúde, atendimento especializado à pessoa idosa com deficiência ou com limitação incapacitante, atendimento especializado à pessoa idosa com doença infecto-contagiosa, serviço de assistência social visando ao amparo da pessoa idosa, e parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos, próprios da pessoa idosa, protegidos em lei. As ações previstas neste capítulo são propostas no foro de domicílio da pessoa idosa, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Para as ações civis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais, disponíveis ou homogêneos, consideram-se legitimados concorrentemente o Ministério Público, a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, a Ordem dos Advogados do Brasil. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluem entre os fins institucionais a defesa de interesses e direitos da pessoa idosa. Dispensada a autorização da Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre o Ministério Público da União, Ministério Público da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Parágrafo 2º. Em caso de desistência ou abandono das ações por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. Para a defesa de interesses e direitos protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes. Parágrafo único. Contratos legais ou abusivos da autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de suas atribuições do poder público que levem direito líquido e certo previsto nessa lei, caberá ação mandamental que se regerá pelas normas da lei do mandado de segurança. Então, aqui cabe mandado de segurança. Artigo 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz considerará a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento. Parágrafo 1º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia
na forma do artigo 273 do Código de Processo Civil, e próprio do Código de Processo Civil. Acabou, né, a frase? O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 1º, ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. E parágrafo 3º, a multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado. Então, assim, só vai pagar depois do trânsito em julgado, mas o valor será referente ao ato lá, o dia que se configurar o ato. Artigo 84, vamos lá. Se você está cansado, para, dar uma respirada, dá uma pausa aqui, porque está acabando, já acaba a aula, mas a aula é extensa, assim como a aula anterior, a parte 1 do Estatuto do Idoso, da pessoa idosa, né? Então, para, vai tomar uma aguinha, vai tomar um café, vai tomar um chá, um tempinho, volte aqui depois no vídeo, e vamos continuar no artigo 84. Agora, se você não estiver cansado, vamos lá que a lei já está acabando. Os valores das multas previstas nesta lei reverterão ao fundo da pessoa idosa, onde houver, ou na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculados ao atendimento da pessoa idosa. Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados em caso de inércia daquele. O juiz poderá conferir efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável à parte. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória favorável à pessoa idosa, sem que o autor lhe promova a execução, deverá fazer no Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados como assistentes ou assumido o polo ativo, em caso de inércia desse órgão. Nas ações de que trata este capítulo, não haverá adiantamento de custos, emolumentos, honorários, perícias e quaisquer outras despesas. Parágrafo único. Não se porá sucumbência ao Ministério Público. Qualquer pessoa poderá, e o servidor deverá, provocar iniciativa do Ministério Público prestando-lhe informações sobre os fatos que constituírem objeto de ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. Então, vamos lá. Qualquer pessoa pode e o servidor deve. Tem essa diferença aqui que dá para fazer uma peguinha, né? Qualquer pessoa deve e o servidor pode. Ou qualquer pessoa pode e o servidor pode. Então, pode ser que algumas bancas gostam de trocar essas coisas, né? São coisas chatas que você decora, mas quem sabe. Artigo 90. Os agentes públicos em geral, os juízes e tribunais, no exercício de suas funções, quando tiverem conhecimento de fato que possa configurar crime de ação pública contra a pessoa idosa ou ensejada por propositura de ação para sua defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 91. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer das autoridades competentes as certidões e informações necessárias, que serão fornecidas no prazo de 10 dias. Artigo 92. O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público ou particular certidões de informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias. Parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, convencer da inexistência de fundamento para a propositura de ação civil ou de peças informativas, determinará seu arquivamento, fazendo-o fundamentadamente. Então, ele determina o arquivamento. É determinação. Vocês vão entender que tenha motivo ali para a propositura da ação civil. Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivadas serão remetidos sob a pena de se incorrer em falta grave no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação de Revisão do Ministério Público. Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público ou por Câmara de Coordenação de Revisão do Ministério Público, as associações legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados ou anexados às peças de informação. Deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação ou Revisão do Ministério Público de homologar a promoção do arquivamento, será designado outro membro do Ministério Público para julgar o ajuizamento dos crimes. Agora a gente vai falar de crime de fato aqui na lei. Nós estávamos falando aí um pouco atrás sobre infrações administrativas, agora são crimes. Aplica-se subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº
7347 de 85. Não sei que lei é essa, não precisa decorar isso aqui. Aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099 de 26 de setembro de 95, e subsidiariamente do que couber as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Lei 9.099, temos aula aqui, já tratamos delas, que é a Lei dos Juizados Especiais, beleza? Tanto civis quanto criminais. Dos crimes em espécie, agora sim, agora a gente vai falar de crime de verdade, crime de fato. Eu acho que essa aqui é a parte mais importante da lei, a parte mais importante que você tem que estudar e se atentar. Então, vamos com calma, devagar, que estamos chegando no final. Respira, puxa o ar aí pelo nariz, solta pela boca, relaxa que vai dar tudo certo. Artigo 95. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando os artigos 181 e 182 do Código Penal. Artigo 96. Vamos lá. Primeiro crime. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso às operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivos de idade. Pena. Reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Na mesma pena, incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa, por qualquer motivo. A pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Parágrafo 3º. Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa. Então, é uma redação dada aqui por uma lei recente, 2022. Talvez essa lei tenha sido feita porque alguns idosos podem ter começado a denunciar, né, a negativa de crédito de algumas instituições, falando que estavam sendo discriminados por ser idosos, mas às vezes era só uma proteção para ele mesmo. Aí, provavelmente, pode ter ocorrido essa lei. Eu não sei se foi assim, mas eu estou deduzindo que tenha sido. Artigo 97. Deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, por recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, se justa causa ou não pedir, nesse caso, socorro de autoridade pública. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se a da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Então, isso aqui é algo muito comum. É bem provável de vocês aí que serão policiais de TSE, de alguns TRS, se deparar com um crime desse, com a situação dessa, digamos assim, não com um crime em si, com o idoso passando mal. Então, dependendo do que estiver acontecendo ali, for um incêndio, você não consiga atuar, não tem problema você atuar, você não está cometendo um crime, ó. Porque tem aqui, ó, quando possível fazer sem risco pessoal, mas você tem um dever enquanto agente público e até mesmo enquanto pessoa de acionar quem de fato possa atuar ali naquela situação, certo? Então, é isso aqui que esse artigo fala, de pessoas que não prestam socorro, não prestam assistência quando o idoso necessita. Artigo 98. Abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. A pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Artigo 99. Expor a integridade e a saúde física ou psíquica de pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes, ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado. A pena de detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a reclusão é de 1 a 4 anos. Se resulta morte, é reclusão de 4 a 12 anos. Artigo 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade, negar a alguém por motivo de idade emprego ou trabalho, recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa, deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação civil ou aqui alude esta lei. Civil aqui alude esta lei. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público. Artigo 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente a pessoa idosa.
A pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 62. Aliás, artigo 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade, reclusão de 1 a 4 anos e multa. O artigo 101 e 102, vocês podem ver aqui, são recentes, são atualizações recentes da lei. Então, eles têm maiores chances de serem cobrados em prova. O artigo 103 também, 104. Então, vocês podem ver que todos esses artigos aqui, eles são, tem que ter o foco de vocês. Artigo 103. Negar o recolhimento ou a permanência da pessoa idosa, como abrigada por recusa desta em outorgar procuração à entidade de atendimento. A pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão de pessoa idosa, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 105. Exibir ou veicular qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa. Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Artigo 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou de dispor livremente. A reclusão é de 2 a 4 anos. Artigo 107. Coagir de qualquer modo a pessoa idosa a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. E artigo 108. Lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos sem a devida representação legal. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Título 7. Das disposições finais transitórias. Artigo 109. Impedir ou embaraçar ato de representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador. Apenas de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. E o orçamento da Seguridade Social destinará ao Fundo de Assistência Social até que o Fundo Nacional da Pessoa Idosa seja criado ou recursos necessários em cada exercício financeiro para aplicação em programas de ação relativos à pessoa idosa. Galera, só uma coisinha aqui, ó. Vocês podem ver que daqui, do 109, a gente pulou para o 115. Por quê? O 110, 111, 112, 113, 114 são alterações em outras leis que eles fizeram, encaixaram aqui. Então, não tem necessidade de estudarmos isso. Então, não trouxe aqui porque ia acrescentar uns 2 ou 3 slides a mais que nós não iríamos ler. Então, eu tirei, beleza? Mas eles estão no PDF que está na descrição do vídeo com 10 questões para você resolver. Lá está completinho para você. Artigo 116. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população idosa do país. Artigo 117. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei revendo os critérios da concessão do benefício de prestação continuada prevista na Lei Orgânica da Assistência Pessoal, a garantir o acesso ao direito seja condizente com os estados de desenvolvimento socioeconômico alcançado pelo país. Isso aqui são aqueles artigos mais genéricos, né? Mas está aqui. Esta lei entra em vigor decorrido 90 dias da sua publicação, ressalvado o disposto no caput do artigo 36, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2004. Então, chegamos ao final aqui da nossa lei, do Estatuto da Pessoa Idosa. Então, vamos aqui para mais um item digital concluído. Quero agradecer a você que tem acompanhado os vídeos do canal, dizer que vocês são muito importantes, que eu estou fazendo esse material aqui para vocês, de graça, né? Dar um material de qualidade para vocês, porque essa parte específica é um pouco difícil de achar material bom. Então, estou fazendo aqui para vocês. E agora, neste final, eu quero agradecer especialmente aos novos membros do canal. Fazem parte aqui do canal. São pessoas que apoiam o canal. Então, você, Luísa Soares, Marcos Vinícius, Eduardo Lima, Winglisson Máximo, Thiago Benedito e Josias de Brito são os novos membros do canal. Meu muito obrigado a vocês. Saibam que vocês estão fazendo o canal crescer, certo? Vocês estão participando da construção deste projeto e eu fico muito agradecido por isso. E agora, vamos ao de sempre. Se você não é membro do canal, se torne membro, ajude o canal a crescer, selecione sua aprovação, você vai ter acesso a diversos benefícios que eu falei do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe este vídeo para que
esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então é isso, galera. Você que está estudando, meus parabéns se você chegou até aqui. E se você chegou até o final desse vídeo, comente, eu cheguei lá nos comentários, quero ver quantas pessoas viram o vídeo inteiro até o final. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, até mais.